Thiago Tadeu Amit. Opa. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast sobre Docker e containerização. Opa, obrigado. Eu sou o Gustavo Félix e aqui nós temos o Thiago Tadeu Amit, conhecido também como Amit. É isso aí. Professor aqui na nossa faculdade. Obrigado. E nós vamos conversar bastante coisa. Quem é o Amit? Então, primeiramente, aí, quero agradecer o convite de vocês novamente. Obrigado aí pela oportunidade aí de a gente contar um pouquinho da nossa experiência, né? Então, meu nome é o professor Thiago Tadeu Amit. Eu já tenho aí mais de 15 anos ou até mais, né, de experiência na parte de automação, robótica. E nesses últimos anos, com a advento dos 4.0, eu acabei vindo para a área de TI, né? Então, eu sou originalmente da área de automação, que acabou migrando, né? Ou vamos dizer assim, meu perfil integrador, integrar a área de automação com TI, né? E como a gente conta aí na classe, como muitos já sabem, né? Eu já instalei máquinas na Europa, né? Fiquei lá um mês na Itália, instalando uma máquina da Kakushuka KV1000, né? Deu para aproveitar tanto o clima, mas quanto a experiência, né? Falo inglês aí, intermediário avançado, falo italiano fluente, né? E arranho no espanhol. Mas assim, mas a ideia é isso, que tanto a parte do idioma até quanto a parte técnica me inspirou, né? Claro, a ser o profissional que eu sou hoje. Mas eu acho que o mais marcante é a oportunidade que o Senai me deu, agora já como docente, desde 2018, né, vamos dizer, de 2017 para 2018, participar de 2 projetos de declaração de planta. Então eu saí da área educacional e fui trabalhar no Instituto Senai de Tecnologia, onde eu tive a oportunidade de ficar 24 horas focado em criar uma planta com todas as tecnologias digitais obrigadoras da 4.0. Imersas. Imersas nas áreas. Então é legal que foi um momento que eu peguei tudo aquilo que eu sabia de automação, você fala, pô, professor, você é técnico em eletrônica, tecnólogo em mecatrônica, engenheiro elétrico e mestre em controle de automação. Exato, essa é a minha jornada. Canivete suíço. Eu fui que a gente falou aqui, escadinha, você vai fazendo escadinha. Mas o que essa experiência me trouxe, eu como profissional, né? Ela me ajudou a entender melhor, né, assim, essa parte de integração das tecnologias, eu acho que é isso. E a 4.0, qual que foi a provocação que me fez, né? Você chega no mestrado e fala, putz, é difícil e tal, mas eu falei, será que tem outros horizontes para cruzar? E a parte de automação, eu já dominava bem quando eu fui para TI, teve vários conceitos novos, né? Uma parte de rede eu já sabia bastante coisa de infra, né? Porque eu já integrava nesse nível em automação. Mas essa parte de computação em nuvem, realidade aumentada, cibersegurança, né? Tendo a parte de Docker, que é o tema, a gente acabou aprendendo na prática ali, na raça, e foi fazendo cursos aqui e ali pra gente ganhar, vamos dizer assim, musculatura, para poder fazer o projeto, integrar, e hoje depois foi sucesso. Tanto que a nossa planta hoje ela foi citada no Fórum Econômico Mundial, em Davos, no Suíça, né? E no Fórum Econômico Mundial, né? Reconhecendo que nós no Brasil hoje já temos tecnologia de ponta de indústria 4.0, tanto para capacitar vocês alunos, quanto para dar curso de graduação, de pós-graduação, e até ser um chamariz para o mercado, né? Tanto que a ST traz várias empresas diariamente aqui, quando vem a planta e fala, nossa, olha que dimensão vocês estão, né? Ou seja, a gente tá correndo atrás do prejuízo para a gente ficar o mais parado possível com a Alemanha, Estados Unidos, Japão, em tecnologia, né? A gente não ficar atrás e mostrar o melhor para os alunos. Essa é a ideia e a missão nossa no Senai. Tecnologia transforma, né? E aonde tem estudo, vai avançar. Sim, com certeza. Nós vamos alcançar. Agora, falando um pouquinho de mim, eu sou Gustavo Félix, tenho 18 anos. O senhor tem quantos anos? Eu, a metade, na verdade, tava contando a minha idade. Não sou novinho não, tá? Tenho 38 anos. 38 anos. Sangrando experiência. Desde os 18, eu comecei na sua idade a trabalhar. 18 aqui, ó, 20 anos, né? Nossa, eu sou crescendo. 18. Cara, que legal, né? Hoje eu estou atuando como desenvolvedor, sou júnior, né? E aí a nossa stack lá é Java, né? Também que trouxe a esse assunto de Docker, né? E container, né? Que a gente fala bastante. Uma vez em aula, nós estávamos conversando sobre infraestrutura, né, na planta aqui, sim. E você acabou comentando ali sobre o Docker, sobre as VMs, né, um assunto muito legal. Queria ouvir um pouquinho, você falou da Cacau Show, baita empresa, né? Como que foi? Tá legal. Que foi essa experiência rende. É verdade, então vamos lá, vamos contar as novidades, queria saber, né? O que aconteceu? Eu fui trabalhar na Cacau Show em 2006, não, 2006 foi quando eu viajei, 2005.
E eu trabalhava numa empresa que chama AGD do Brasil Máquinas de Embalar, né? E onde eu aprendi eu tive lá aulas de italiano, né? E a parte eu fiz as aulas de inglês, né? E o contrato da empresa é o seguinte, a gente vai te dar italiano de graça com a empresa italiana. E contrapartida, eu estava sendo treinado para ser um trainee, né? Na verdade, eu entrei no programa de trainee e estava sendo treinado para ser um técnico mundial. Para rodar tanto o Brasil quanto o mundo arrumando máquinas. A AGD fazia máquinas de tabaco, só que o foco dela depois mudou, porque graças a Deus o Brasil, né, os jovens diminuíram o consumo do cigarro, então eles tiveram que mudar de ramo. Então foi o problema das fraldas, dos doces, das balas, né? Ou seja, outros segmentos para poder o quê? Não perder aquela tecnologia, inclusive embalar bombom, chocolate. Você é um dos que é aquelas chufinhas, isso, aquela do nível que dobra, exato, exatamente. É as máquinas da GD que faziam. Só cortando, você lá chegava trufa e aí embalava? Embalava, exatamente. A jogada só o produto e aí só chega o produto numa esteira, aí tem um braço mecânico que ele pega aqui, desce o celofane e quando ele gira, o bombom passa por esse celofane e aí tem dois negocinhos aqui, como se fosse um bracinho que eles vêm com os câmbios mecânicos e fazem essa dobrinha que você vê nas laterais. Não é alumínio, né? Esse é outro nome. É o papel como se fosse assim, é uma mistura de alumínio com celofane, porque na parte dentro tem uma espécie de um alumínio e na parte de fora é um plástico, onde fica a propaganda, então você tem que casar os dois, então são duas bobinas, então você tem a bobina da propaganda, que é aquele plástico de fora, e do alumínio para proteger vamos dizer assim, a parte química do alimento, né? Sim. Então quando os dois se encontram ali, né, ali eles se juntam, eles descem, o bombom chega e ele passa por esse, vamos dizer assim, por esse braço giratório e aí sai a trufa já prontinha. Aí lá, por exemplo, que nem a gente quando tem o sonho de valsa, é aquele saco, né? Mas eles embalavam em caixa ou era... Não, depois que gosta na produção, o que acontece, né? Aí vai para um segundo estágio, onde, por exemplo, ou é manualmente, o pessoal vai contar que essa caixa tem que ter sem bombom, separa ou automático. Passa para produção, a caixa já chega, cai sem bombons, fecha automaticamente, se espera outra caixa e vai indo. Legal. E tem essa contagem aí, depois dali, só para você entender, vai para a área de logística, da área de logística vai para a distribuição, né? Expedição. E, por exemplo, sei lá, a Cacau Show tinha várias lojinhas, sai de lá e vai para as lojinhas da Cacau Show, no caso, né? Que legal, nossa. Então aí a Cacau Show já tinha esse contrato com a BD, né? GD. Não, aí o que acontece, para você entender. Na GD eu tive essa habilidade, né? Eu aprendi italiano e por fora eu paguei o inglês. Aí quando a GD passou por uma crise econômica, como acontece todos os anos, foi esse jogo, né? E aí eu tinha sido efetivado ali pra parte, né? Tava acabando meu experiência de treino para assistente técnico. A gente fazia algumas viagens aqui dentro do estado de São Paulo, né? Aqui, né? E no Brasil, muitas vezes. E aí acontece que não tinha como o cara falar assim, pô, professor, não é professor, desculpa, né? Eu falei assim, agora esse cara é o professor, né? Não pode. Aí acontece que na época o pessoal falou assim, como a gente tinha pouca experiência, eles preferiram ficar com os pacientes técnicos mais experientes e acabou que uma parte dos nossos trainees e outras pessoas da empresa, que mais de 100, 200 pessoas foram mandadas embora naquela época, uma leva, né? E a gente foi procurar emprego em outros lugares. Uma das empresas que eu consegui emprego foi a Cacau Show. Comecei como eletricista de manutenção e como eu tinha essa experiência de montagem de máquina internacional, porque as máquinas iam tudo para a Europa, essas máquinas, né? O bom é que a gente conseguiu, com a experiência, por exemplo, fazer retrofit nas máquinas lá, que tinha na Cacau Show, que elas eram máquinas que o Alexandre comprava, que eram antigas, e ele recondicionava o braço, ter uma solução. E elas faziam o papel. Então a gente acabou recondicionando muitas máquinas, e aí na hora de escolher uma linha de produção fora, vamos comprar uma linha de produção da Itália, né? Que a empresa se chama KV1000. A marca se chama KV1000, a empresa se chama Carlo Montanari, né? Essa empresa ela fica em Milão, na Itália. Então ele fechou o contato com a Carlo Montanari de comprar uma linha de trufa inteira para poder trazer para o Brasil. E aí os italianos vieram para o Brasil e falaram assim, preciso de 2 caras para poder ir, um mecânico e um cara de automação da parte elétrica. Então, como eu falava italiano e inglês e o mecânico lá, e a gente também, vamos dizer assim, era uma mão de obra bem qualificada na empresa, ou seja, a gente era bons funcionários, a gente sempre resolvia os problemas lá propostos, né? Então a pessoa tinha admiração pelo nosso trabalho. Então ficou fácil, né? O meu profissionalismo, mais o idioma, né? Que diz que o idioma é segredo, né? Ali, né? Abre portas. A gente acabou indo e viajando pra Itália. E aí a ideia era ficar uma semana, olha que legal, uma semana provando a máquina. Gostou, ficou bem. Só que aí acontece o que? Os italianos, quando a gente chegou lá, a máquina não estava funcionando corretamente, né?
E aí a gente falava italiano, ou seja, né? Não vado ouvir, né? Não vou embora, enquanto que não chegou a prova, né? Quando a gente foi fazer a prova, né? O teste, né? Chegou a prova, aí o italiano calor. E aí, acabou que demorando esse teste 1, 2, 3, 4, se estendeu por um mês, até que o Alexandre, né? Viu que os caras não estavam entregando, ele foi lá na última semana, na quarta semana, pra poder, tipo, apertar a negociação no lado da Show para os caras entregarem. Aí o combinado foi que a gente conseguiu ver a máquina funcionando, né? Nem que for provisoriamente, mas assim, parcialmente, mas assim, as partes principais. Certo. E aí eles falaram que os últimos toques eles dariam no Brasil. E aí começou também a jornada. Então a gente ficou ali, eu fiquei esse um mês ali, era legal, porque assim, de segunda a sexta, não, tá trabalhando, ralando pra caramba. E no final de semana tava livre, então eu fui conhecer, né? Fui pra Florença, que é Firenze, fui pro Courmayeur, divisa com a França, ver a neve, então eu acabei aproveitando, né? Então a própria Milão é maravilhosa, a cidade, então, assim, realmente assim, como eu falava italiano fluente, pra mim, né? Eu fui meio que um guia, né? Pro meu colega, né? Que foi comigo, mecânico, era todo. Foi bem pra cá, pra lá, então a gente acabou meio que aproveitando aquela experiência, que foi muito boa, profissionalmente pra mim foi maravilhosa, tanto que agradeço muito aquela oportunidade que o show deu naquela época pra gente, que viajar, né, eu falo pra todos os jovens aqui, abre a mente, gente, assim, ela é um open mind, você aprender a língua legal, te prepara, não sei, ela abre a porta, mas quando a porta tá aberta, você vivencia a experiência, digo, que te transforma. Outra, já você tá ali, né, Exato. Por isso que eu falo assim, quem puder fazer intercâmbio, nem que ficar um mês fora, 3 semanas não importa. Mas assim, você de passar um tempo fora, você tem que se virar sozinho, comprar sozinho, pegar transporte público, conversar, conhecer a galera, passear, comprar passagem, ir para um lugar, para o outro, viajar de trem, é assim, você se virar no dia a dia, igual aqui no Brasil. Você treina a língua, treina vários aspectos, você vai conhecer pessoas incríveis durante a sua jornada. E lá o europeu ele é mais pra dentro, né? Mais brasileiro que fala qualquer coisa. Então, mas ó, agora eu vou quebrar esse paradigma do europeu com você. Por quê, né? Assim, uma coisa também que ajuda, tá, gente? Assim, né? Você fala, pô, Amit, né? Você tem cara de italiano, descendente italiano. Seu nome é Amit. Eu ia perguntar agora. Amit significa amigos em italiano. Então, quando eu falo assim, meu nome é Thiago de Amit, amigo, sim, como? Pode ser, né? Assim. E eu tenho esse trejeito também de falar com as mãos, italiano, e falando assim. Quando eu falo que eu sou descendente, qualquer italiano, cara, abraça, né? O cara chega assim, te abraça, pega em pó, família, vem pra casa, os caras estão convidando pra comer casa, pra jogar bola. Ou seja, é diferente, assim. Quando eu falo que eu sou descendente deles, isso de alguma forma toca o coração deles, eles são abertos como nós, brasileiros, como estrangeiros. Só que assim, a gente é com qualquer estrangeiro, né? Claro, eu não tive experiência, cada um tem uma vivência lá fora, mas a minha, né, contando pessoalmente, eu, por ser descendente italiano, as portas da Itália todas abriram pra mim, o pessoal sempre solícito, brincando, eu falo italiano, né? Até eu brinco, o pessoal fala, pô, você fala um sotaque bonito, sotaque meio cantante, né? Porque eu tenho sotaque de Milão, né? Que o milanês ele fala mais rápido italiano, né? Então eu falo assim, você parece que fala um sotaque, sei lá, de Gênova, né? Que é mais cantante e tal, que a Gênova é uma cidadezinha mais perto do mar ali, não. No leste da Itália. Então acaba que a galera brinca comigo e fala, a gente começa a falar de italiano, de piano em piano se valentando, você não fala de banqueiro, laco. E vai, te acolhe. Então assim, eu senti muita acolhida, essa amizade do italiano, essa recepção. Então assim, essa frieza que a gente sente do europeu, eu particularmente nessa primeira viagem que eu tive, não foi isso. Nem notei. Olha que agora recentemente eu fiquei um mês na Europa com a minha esposa, a gente fez França, Suíça, Itália novamente, sempre passo pela Itália. Em 2019, antes da pandemia também, eu fui fazer uma viagem que eu fiz um tour pela Europa toda, né, com a minha esposa também, de um mês, que a gente também começamos em Paris, depois descemos, passamos, aqui a gente ficou um pouco na Suíça, porque agora a gente voltou a ficar uma semana na Suíça, que a gente se apaixonou. Aí eu fiz toda a Itália, leste, oeste, norte, sul, conheci a Itália de cabo a rabo, depois voltei pra Espanha e acabei em Portugal. Então, Portugal se chama sempre Portugal a gente fala português, até na Espanha, você fala o nosso portunhol, mas se você também enroscar, fala português, que eles te entendem, bola ali, super, não tem problema. Então, Portugal, Espanha, qualquer brasileiro viaja super bem. Agora, na Itália, você pode falar inglês,
Só que, é claro, eles falam com dificuldade, mas se ajudam, não tem problema, né? Eles estão preparados para receber o turista que fala inglês em qualquer lugar do mundo. Só que se você fala uma palhinha do italiano, ou se você fala, né, português para o espanhol, mas se você fala português, assim, lembra um dialeto italiano. Então, até o português, tanto que eu brinquei um dia com o cara, falou assim, ó, vou parar de falar italiano e eu e meu colega vamos conversar em português, mas devagar. Aí a gente começou a conversar, quanto você entende? Fazer umas brincadeiras italianas. Eu falei, puta, eu entendi, sei lá, 80% da conversa, porque algumas palavras são símiles, né, são similares ao italiano, porque o português são línguas latinas, né, o espanhol, então a gente acaba se entendendo entre os latinos, só que algumas coisas específicas não entendem, até com o meu colega, ele não sabe falar italiano, mas de tanto ele escutar o italiano, ele falou, nossa, eu tô entendendo 50%. Adaptou ali, né? Se adapta, agora eu que falava, imagina, então assim, você tem um ganho da viagem, experiência muito legal, e o cara lá que me recebeu da Carne Montanari, super gentil, ele perguntava do mundo, viajava, tanto que ganhou uma passagem pra ir pra Veneza, não pensei, né? Então, essa semana passei em Veneza, um bate-volta, então assim, realmente, os caras precisam me agradar, porque eu era o cara que ia preparar, né? Então, você sabe, o marketing, ele era da agradar a gente. Só que é claro, né? Eu sempre, muito profissional, eu sempre focava o quê? O bem da empresa. Então, você fala, enquanto não tiver bom, eu não vou provar, infelizmente. Então, a gente comprando várias sessões aqui, quebra ali na frente, aí eu falo também você. Mas aí qual que era a minha responsabilidade minha? Só pra você entender o enrosco. Eu fiquei lá um mês, qual que era a minha responsabilidade? Essa máquina ia chegar no Brasil e eu fiquei 6 meses depois no Brasil com os italianos instalando até a máquina estar operacional. Nossa, imagina se fosse... Sim, exatamente. Naquela época ali, né, eu acabei que... a Cacau tava tendo, assim, né, acabou de mudar com toda a empresa, ela não podia promover funcionários, apesar de eles verem em mim um ótimo profissional, que eu podia ser depois um coordenador de manutenção, que é o que eles diziam que eu poderia ser, pra mim, naquele momento, tinha parado minha faculdade, só pra você entender. Nesse ano, eu viajei pra Itália, fiquei 6 meses no mar, e falei, pô, professor, esse é o tecnólogo de mecatrônica, eu tive que trancar. E meu professor falou, Diogo, você é um cara bom, porque você não pode trancar o tecnólogo, você tem que continuar, entendeu? Só que é claro, eu abri mão para viver uma experiência na empresa, só que o que eu falei para eles, agora eu preciso retomar meus estudos, retomar minha vida, eu preciso ganhar mais, senão eu não consigo fazer isso. Eu morava na Zona Norte, na Vila Maria, e trabalhava em Itapevi, trem, era quase 3 horas para chegar ali, já comprar um carro, precisa ganhar melhor, assim, gostado, né? E assim, como uma promoção, eles não queriam dar problemas financeiros, acabou que eu tive que fazer o quê, por exemplo, no meu caso? Procurar uma outra empresa mais próximo de casa, para que eu não tivesse tantos e poder me virar para poder finalizar meu tecnólogo e depois, né, me formar na engenharia, né? Então assim, foi uma escolha, ele não me deu a oportunidade de crescer naquela época por motivos N, então eu tive que procurar o meu caminho. Então aquela coisa, né? Sim, o sacrifício, a empresa era boa, gostava, adorava, só que assim, se a pessoa não quer te valorizar no momento e você, por questões ali, então você precisa crescer, você sabe do seu potencial, você não pode ficar amarrado numa empresa, você é um profissional, você tem que crescer. Então, uma outra empresa reconheceu o meu talento, pagou adequadamente e você vai. É assim que vários talentos vazam das empresas, né? Por algum motivo a gerência não entende o seu talento, não, ou por motivo até financeiro, não pode dar naquele momento, só que para você, às vezes, eles não enxergam o seu lado, é questão, às vezes, da sua vida de uma mudança, uma quebra de paradigma. Eles só enxergam o business ali, né? Exato, né? Não veio da pessoa, mas o que eu acho, né? A própria indústria 4.0 traz para a reflexão de todos os empresários isso, né? Eles pensarem nos seres humanos não como uma ferramenta, uma mão de obra no tal peão, né? E a gente quebrar essa visão do peão. Não é peão, é colaborador, mas não colaborador da IS, não, colaborador que você é colaborador de verdade. Ele vai ajudar, ele é um ser humano, um time, ele é um time, ele tem habilidades únicas que se você tirar aquela peça da empresa e não valorizar ela, é difícil ter uma outra pessoa com as mesmas capacidades e qualidades. Sim. Tem um tempo, e esse tempo as empresas percebem que se gasta muito dinheiro nesse tempo de sair um talento e entrar no outro. Então o que eu percebo hoje no mercado, né? Até o próprio exemplo do Alexandre, vamos colocar, né? Hoje ele aparece nas mídias sociais e aparentemente, né? Não conheço a empresa atualmente como atua, mas vendo pelo menos aí os Instagrams da vida, a gente vê que eles mudaram a política e valorizam as pessoas, né? Com eventos, dando promoções, até pagando viagens, outras coisas que isso cria um carinho, uma ligação entre a empresa e o funcionário, até de
respeito, de amor mesmo, né? De patriotismo da empresa que você sente. E você vai assim, olha, eu vou vestir a camisa, vou na camisa aqui, vou vestir a camisa da empresa. Um amigo meu, uma vez, ele, na última empresa que eu trabalhei, ele falou assim, sabe por que eu não sou mandado embora? Não sei. Aí ele falou assim, qual que é a diferença minha e daquele cara? Cara, não sei, não faço ideia. É a minha capacidade de raciocínio, é o meu individualismo, é a minha personalidade. Ou seja, é o meu indivíduo, né? Ele é importante. Cada pessoa... cada pessoa é única. Às vezes a empresa não enxerga isso, né? Isso é mais uma máquina, isso aqui não, né? A pessoa tem ali... É mais uma pessoa que eu posso substituir ao Léo, né? Não é isso. Tanto que, entrando no nosso assunto, se a gente falar de, por exemplo, inteligência artificial, você vê o ChatGPT, ele roda acho que 300 gigas, alguma coisa que eu vi. Então imagina, a tecnologia de uma inteligência artificial que você precisa, e a gente ainda usa tanto uma pessoa que tá ali do nosso lado, né? Tem as habilidades, não é valorizado. E às vezes é mais, né, rápido do que... E ainda nesse assunto que você colocou, eu diria mais, gente, assim, né? Hoje, se nós, da área técnica, não tomarmos cuidados, as nossas habilidades técnicas podem no futuro ser substituídas por IA? Pode, é uma inteligência, se a gente só for puro raciocínio, só que o que vai ter de diferença? O que nós precisamos investir em capacidades humanas, intuição, percepção, visão de um todo, que essas máquinas, pensar diferente, pensar de forma disruptiva, a gente fala que é fora da caixinha. Então essas habilidades o ser humano tem, e esses talentos que têm essas habilidades têm que ser valorizados pelas empresas, até para esta pessoa ter estabilidade na sua família e poder contribuir de forma plena para a empresa, né? Isso é uma troca, né? Ter um salário justo ao mesmo tempo que ele dá. Porque o que ocorre é o contrário. Muitos alunos vêm e falam, pô, professor, a gente ganha nada, trabalha pra caramba, a gente não é valorizado. Então todo ser humano que não é valorizado, ele acaba desanimando. Tanto porque há um canibalismo entre as empresas, um rouba a funcionário do outro. Unidade de TI. Porque o cara de TI, ele chega numa habilidade que ele fala, eu tenho, como você falou, eu sou único, eu tenho habilidade. Então, da mesma coisa que a empresa antes achava que você era apenas um número, hoje acabou essa mentalidade dos funcionários. Você não se sente um número, você sente uma pessoa única que tem poder de escolhas. Então, se aquela empresa não valorizar o seu talento, você pode escolher uma empresa que te valorize, o que é melhor para a sua vida. Cultura da empresa, mais amo lá no trabalho hoje a cultura, né? Então, exato. Eles têm um projeto que eles pegam as pessoas assim que não sabem nada, capacitam e o cara sai, tipo, quase pleno da atividade. Mas isso te dá uma segurança. Nossa. Mas é isso que o profissional procura, essa segurança. Mas tem muita empresa que ela quer exigir, mas não quer dar essa segurança. Então o cara se desmotiva, não quer saber do pessoal, entendeu? Trata o cara como um número, como uma ferramenta. E essa mentalidade que a gente até coloca nos pontos é até errada. As áreas não tem que competir. Para lá da manutenção, para da produção, não, gente. Assim, não é um contra o outro, não uma área contra o outro. Né? Nós temos que trabalhar na gente colaborativamente. Se tem um defeito na minha área, na sua, é normal. Nós somos seres humanos. A gente vai sentar, vamos chegar e vamos fazer o quê? Isso, melhoria contínua. Todo mundo se juntando para essa melhoria, mas caso algum indivíduo ali queira criar dificuldades ou não entenda, aí sim, ele acaba sendo desligado, né? Mas as pessoas que entendem, ou elas serem forçadas ali, ou elas não estarem bem naquele lugar, como é que ela vai contribuir se ela não estiver bem? Sim. Então é todo um papel assim que é o time, né? É um jogo, né? O cara tem que fazer o lado dele, a empresa também, mas é uma coisa que essa visão política que a gente fala, né? Sim. Até tem isso, né? A empresa tem que ter essa visão do todo, né? Para poder falar o seguinte, eu vou investir no funcionário e o funcionário comprometido também vai dar o seu. É um duplo, né? Exato. E eu acho que a habilidade mais interessante do ser humano numa empresa é a visão de dono, né? E assim a gente pode entrar nessa questão também no nosso assunto. A VM e o Docker. Você quer falar da VM, aí depois eu venho com... Pode ser. Você quer que eu contextualize com a planta? O que é uma VM? VM, gente. VM é Virtual Machine, né? Vem do inglês, que é a máquina virtual que a gente conhece, né? Muitos alunos, vocês aí que estavam assistindo, acostumados a criar VMs, né? Com VMware na sua máquina, né? Se eu quero rodar, por exemplo, uma aplicação em Linux, só que você não precisa instalar um Linux na sua máquina. Tem o Windows, né? Eu rodo uma VM em Linux, eu rodo uma VM no próprio Windows, onde, por exemplo, no meu caso, né, eu uso VM, às vezes, por exemplo, tem um problema de PLC
que é o controlador industrial, tá, das máquinas. E aí, por algum problema, ele é incompatível com o Windows 11. Então, sei lá, eu tenho que colocar lá o Windows antigo, Windows 7, por exemplo, abro uma VM com Windows 7, instalo ele e quando eu vou no cliente, eu abro a VM e uso aquele controlador, o software naquela VM. Pô, beleza, professor. Agora, o que tem nessa VM, se a gente for ver? A VM você vai ter que colocar o quê? Você tem que instalar um sistema operacional, tem que ter um sistema operacional, Windows, Linux. Você vai ter que consumir recursos do hardware. E aí que vem um problema, né? Vamos supor, você tem 8 GB de RAM. Quando a sua VM roda em paralelo ao Windows, ela vai, por exemplo, se eu programar lá, ó, você vai ficar com 4 GB e vai ter tanto de HD e vai, sei lá, consumir 2 processadores. Se você tiver rodando uma operação muito crítica aqui, você subir a VM, você pode crashar a sua máquina. Aí os dois. Então, assim, você tem que ter uma noção do hardware. Então, assim, o que eu digo para os caras de TI, né? Eu sei que muita gente, na verdade, é eletrônica, como eu, mas, não é? O cara de TI tem que ter uma noção do hardware. O hardware não é infinito, ele tem limites. É claro que hoje, com a tecnologia digital, a habilitadora da 4.0 computação em nuvem, você abre VMs na nuvem ao infinito. Por quê? Porque tem escalável. Por quê? Porque tem recurso. Uma plataforma por detrás, por exemplo, a Azure, da Microsoft, a AWS, né? Que é da Amazon, mas assim, eles têm um servidor por detrás, onde você pode criar infinito, mas assim, não é assim, vamos dizer a verdade. Você cria e você paga pelo espaço que você está gastando, pelo processamento e pela memória. Então, assim, o custo é baixo, sim, e isso acaba sendo escalável. Uma startup, por exemplo, a gente quer montar uma startup aqui. Eu não preciso comprar uma infra gigantesca de TI. Eu pego e monto tudo na nuvem e já consigo lançar meu site e começo a ganhar dinheiro rápido. E eu consigo até o quê? Testar o meu negócio. E geralmente computação em nuvem, depende dos recursos que você usa, eles dão um tempo, né, de isenção. Então, por exemplo, até tanto de espaço no HD, ou até tantas VMs rodando 24/7. Isso não precisa gastar no site, né? Exato, ou $100. Eu acho que, por exemplo, ela dá $500 para você começar. Ó, legal, isso é uma coisa. Aqui, ó, para os alunos, quando eu faço teste, a gente tem um programa acadêmico, né? Então, a Microsoft, para alunos, tá no programa acadêmico, dá $100 e ela $100. se eu usar a AWS, não, mas se não me engano, tem um programa empresarial que eles dão mais. Eu não lembro o valor, tá certo? Mas pode ser que você esteja aí nesse caminho. Mas eu sei que o educacional, que a gente usa em aula, é 100 da Microsoft, e a AWS também adotou essa política. Também estão dando $100 para recursos da AWS. Por quê? Porque nós, alunos, precisamos de uma aplicação legal, quero rodar um web server na nuvem, ou preciso, por exemplo, montar uma estrutura de Docker, você consegue fazer com serviços prontos. Então a AWS foi esperto. O que eles fizeram? Pegou toda a parte de TI e criou serviços. Então, por exemplo, a VM é um serviço na AWS chamado EC2. Então o EC2, né, que eles chamam, é o serviço que cria VMs. Pô, for fácil, tranquilo. Quem cria VM no computador vai criar VM em nuvem. Você vai ter que precisar o nome da máquina, quanto de memória, quanto de HD, quanto de sistema operacional, essas perguntinhas básicas que todo mundo responde rapidamente. Você cria uma noção de hardware. Por quê? Se você criar um hardware potente para rodar um web server, gente, pô, tá jogando dinheiro no lixo, hein? Então você tem que já criar um hardware otimizado, só um pouquinho, para poder subir aquela aplicação. E como você falou, se necessário você criar regras de TI, lá por exemplo, um Lambda lá, que quando chegar com os monitoradores, parte de monitoramento que tem lá na AWS, e você cria lá, ó, quando chegar tanto de processamento, você cria uma outra VM igual, ou você aplica. Começa a escalar horizontalmente. Aqui, aí ele cria outra, e vai criando outra, e criando igual. Ou a gente escala verticalmente, aumenta a memória, aumenta a hardware, isso. Exatamente. E aí, que interessante, a gente falou sobre VM, elas rodam em nuvem, ou pode rodar no seu computador. Perfeito. E agora eu vou apresentar o Docker. O Docker, ele é em Linux, né? Ele usa os namespaces do Linux, que é basicamente assim, você pega o seu computador e você divide uma parte e você esconde aquela parte ali. Então, imagina que nós somos aquela parte escondida, para nós, eu tô sozinho aqui. Mas da mesma forma que a VM usa os recursos, usa a memória, o container, né, que a gente chama, que é essa parte isolada, ele também vai usar. Só que, como ele já tem um sistema operacional ali, é muito menor o gasto que você vai ter, né? Então, por exemplo, comparando uma VM Linux, sei lá, você vai gastar uns 10 GB para montar um lugar. E aí, o que você pode fazer? Um container Docker com uma aplicação com um Linux
rodando numa VM, por exemplo, ou rodando somente num servidor de nuvem, você pode gastar aí 500 megas. Então, imagina, poxa, eu tenho uma aplicação, vamos aqui, em Java, e aí eu tenho que rodar essa aplicação horizontalmente também, ela tem que ser escalável. Eu vou ter que, imagine que cada giga é $1. Sim, mas hipoteticamente. E aí você tem que fazer 10 VMs, ó, já são $100, né? Imagina para uma startup, aí são R$500, talvez fique custoso. Mas se você pega uma máquina com 10 gigas e aí você coloca vários containers dentro, você cada um 500 megas, olha a escalabilidade gastando muito menos. Essa ideia do container ela é disruptiva, né? Até o pessoal de TI, né? Porque a gente está acostumado a montar VM que tem que ter sistema operacional, hardware, e na verdade ela é meio que aparta o hardware, né? Sim, você cria ali todos os softwares que você precisa para uma aplicação de uma forma enxuta, vamos dizer, a gente tem só o que você realmente necessita, você consegue mudar isso para qualquer plataforma rodar aqui. Exatamente. Nossa. É maravilhoso. A primeira vez, minha especialidade, né, como eu falei, era automação, e eu tenho migrado para TI justamente por causa da indústria 4.0, que fiz vários projetos de integração pelo Senai e fora, e a gente enxerga, né, a importância, né, dessa integração entre automação e TI, e essa ferramenta de TI, até para quem é da área, que está acostumado, servidor, VM, foi uma novidade, hoje não é mais, que é a virtualização, né, o conceito, mas o Docker, ele é, vamos dizer, agressivo, eu diria. Ele vem isso, ter uma solução melhor, mais enxuta, e como você falou muito bem, explicação ótima, você vai economizar. Tá uma piada engraçada que o cara falou assim, de tanto falarem na minha máquina roda, foram lá e criaram o Docker, porque aí você entrega a sua máquina, e aí já era. É verdade. Muito bom. E aí, cara, você pega e o que ele falou aqui, por exemplo, você pega um Linux, e aí você tem que rodar uma aplicação Java, então você joga o sistema operacional, que é o Linux ali, e você joga a JDK, né, no caso essa aí, a de rodar o Java ali, jogou aquilo, já vai rodar em qualquer lugar. Então, pegou esse container, subiu na AWS, subiu local, subiu na Azure, qualquer lugar. Então tem essa questão da portabilidade, também, DevOps, que é muito interessante. Então, recapitulando, VMs, Virtual Machines, são máquinas, né, virtuais que nós podemos rodar local ou em nuvem, e a gente emula um computador, né? E o Docker, ele vem com uma proposta parecida, mais diferente, que ela é para você montar um container, ou seja, uma parte do computador com tudo o que você precisa para rodar uma determinada aplicação. Né? Uma experiência legal que a gente tem bastante lá no trabalho é com Redis. Já ouviu falar de Redis? Explica aí, pô. Redis é o cache. Às vezes no nosso celular a gente tem que ir lá limpar o cache. Né? Isso, direto. Não dá crash no celular. Certo, zoa lá e tal. O cache, ele é numa aplicação, né, maior. É assim, para você não ir no banco de dados toda hora e você gerar um estresse na infra, que você sabe, né? Isso que a gente estava falando aqui, de gerar latência, a gente tem que, às vezes, até escalar mais, né, o nosso servidor, processamento, e isso gera custo. O que você faz? Por exemplo, eu tenho uma informação que ela é a mesma sempre e ela é atualizada só quando eu bato em outra aplicação e etc. Então você pode, toda vez que você for e bater no banco de dados a primeira vez, você salva isso no cache, você salva isso numa memória mais rápida. Então o Redis, ele entra nisso. E como que a gente roda o Redis em local? Com Docker. Ah, é? Coloca lá, Docker, Redis, subiu, menos de 30 segundos já está funcionando perfeito, você já faz as suas aplicações ali, e é muito legal. Também RabbitMQ, que é para mensageria, e muitas outras coisas, né? Nós usamos bastante no mercado de trabalho aí para escalar as aplicações, para rodar essas coisas locais, e é algo muito legal. E uma coisa também para esclarecer o pessoal também, né? Por exemplo, você falou, né? Quando você containerizou o Redis, na verdade, tem vários outros softwares, porque uma coisa, quando eu fui para TI, que eu achei engraçado, é que essa automação, 2 softwares, você está funcionando, né? Mas TI, gente, funciona em camadas. Então, às vezes, não é um software, você tem que instalar um software para codificação, software parte de rede, software disso, software daquilo. Então, você acaba instalando 10, 15 softwares para poder resolver um problema. Sim. Então, nesse daí, o container já está lá, rotinhas já, você já sobe e mata. Porque agora, se você fizesse isso sem o container,
Você não teria que instalar tudo isso na mão. Sim. Aí pode ser que o seu Windows entraria em conflito com aquilo. Aí crashava. Aí podia ter vários outros problemas que você ia ter que resolver. Ali já tendo tudo rodando de uma forma otimizada, rapidamente você consegue. Então, alguma experiência com Docker que você já teve assim, pra gente finalizar? Vou te falar a verdade, agora, né, vou falar uma experiência recente que eu tive. Por exemplo, tem um pessoal aqui que a gente está no treinamento de automação no 4.0 e a gente estava mexendo com, como é que chama lá? Software, vai me vir na mente agora. Node-RED. E o que acontece? Para a gente fazer esses dados vindo daquela planta 4.0 que chegou, o Node.js tem que instalar no computador, aí tem que instalar os aditivos, aí também está usando Java, aí tem que instalar os aditivos de Java. Então tudo isso daí consumiu, a máquina estava crashando com o Windows de alguns alunos. E aí, qual que foi a solução ali que contrata? Faz um Docker, com tudo pronto, instala o Docker, executa, e aí fechou. Maravilha, ela ficou top. Só que aí, né, assim, para mim, ficou bom. Mas aí quando eu fui dar uma outra aula de, por exemplo, do Twincat, que ele usa a virtualização da máquina com o Docker, ou software de automação por usar a virtualização, ele entrou em conflito com o Docker, que também roubou mesmo. Quando ele se instala, ele muda, né? Ele acaba roubando a virtualização. Então, aí eu tive que fazer uma outra configuração para que os dois pudessem compartilhar, hora um, hora outro. Porque assim, ele meio que assume o default da máquina, que ele que fica com prioridade para a virtualização da máquina. E tá até legal comentar, porque alguns softwares de automação podem entrar em conflito com o Docker uma vez instalado, devido que ele tem a prioridade da virtualização. Quando você instala o Docker, ele é a prioridade da virtualização na máquina. Se tiver um outro software que use virtualização como o Twincat, da Beko, para um PC industrial na planta, acaba que eu tive esse problema e aí tive que pesquisar ali, né, Stack Overflow e ver outras como vários fóruns para a gente poder ver como resolver esse compartilhamento. Mas foi realmente assim, em termos do Docker em si, para a aplicação, foi maravilhoso. Resolvi. Superior ali, né? Superior, rápido, prático, e o aluno que só faz milhões de coisas ali. E algo interessante agora, falar duas coisas, né? Porque nós estamos se encaminhando para o final. Você falou do Stack Overflow, sabe? A exception que dá quando acabam os recursos é Stack Overflow. Daí? Comecei isso. Legal. Deu uma spoiler. Então, quando a gente, por exemplo, pega um software, uma VM, sobe lá e aí no Scala, Stack Overflow. Então, é bem legal, eu aprendi esses dias. E a segunda coisa, né? Todo um processo põe ali mitigado com o Docker, né? Então, muito melhor ali. E outra coisa também, o Docker, ele usa muito o Linux Alpine, que é um Linux bem enxuto, bem leve. E eu tava, por exemplo, quando eu tava estudando, eu fiz um Hello World em Go e deu um dos 200, acho que uns 300 megas com o Linux, acho que era o Ubuntu que eu tava usando. Aí eu tava pesquisando e tem algo chamado Multi-Stage Building. Aí você faz isso das camadas, você instala um Linux, e aí você instala o Go, e aí você instala outra coisa, e aí por cima você joga um Alpine, e aí ele apaga o Ubuntu e fica um Alpine, 1 mega. O Hello World em Go, 1 mega. Poderoso daí, dica boa. Dica boa. Só multi-stage build aí, ó, jogou um Alpine no seu Docker, então você pode sair de uma imagem, por exemplo, né, que ele trabalha com imagens de 1 GB para 200 megas. Então, pensa, né, a escalabilidade louca. Pensar, sabe, mas e cadê os dados? Cadê lá? Ele otimizou, né? Aí fica a respeito de quem bolou só. E é bem mais rápido também, o Alpine ali, muito bacana. E agora, assim, para até falar, para incentivar a galera que quiser começar, por exemplo, com Docker, né, assim, você pode dar sugestão, mas assim, o que eu diria também, que se você tivesse essa computação em nuvem, fizer um cadastro e tiver esses dólares gratuitos, vocês podem testar, por exemplo, na Azure, no AWS, tem vários containers que vocês podem montar pronto, tem um passo a passo, geralmente no site. Agora, se você quiser dar outra dica, eu dei a dica da área de computação. Sim, com certeza, isso aí é um caminho que vocês podem seguir. E YouTube, a própria documentação do Docker, ela é muito bem feita, não sei se você já chegou a dar uma olhada, é muito bacana, é bem recheada, né? E é um negócio legal para estudar, usa bastante no mercado de trabalho, principalmente desenvolvedores, é algo que está no nosso cotidiano. Sim. Tem que saber ler, gente, assim, TI é questão, assim, de você, assim, você vai ter informação, mas tem que pesquisar, estudar, na verdade, você tem que estar sempre estudando, se melhorando, assim como a minha história, eu acabei de contar, ele contou a dele, a gente está sempre estudando,
e lendo e se esforçando, né? E o inglês ajuda? Ótimo. É. Só os vídeos indianos lá, verdade, pra caramba. Tem que saber, gente. É uma pré-requisito para os nossos professores de automação, TI, integrador, como eu sou hoje, integrador TAT. A gente tem que ter essa visão aí do. Amit. Pô, eu agradeço muito. Obrigado. Não, aí que não. Valeu mais, obrigado aí. Pessoal, Prazer, podem me chamar outras vezes aí. que maravilha, que papo bom, né? Experiência aqui, o cara despede experiência, isso que é maravilhoso. Nós agradecemos a atenção de todos, a oportunidade aqui de cederem esse espaço e que venham mais podcasts, mais apresentações. Muito obrigado. Obrigado novamente. Deixar uma mensagem final aí pro... Tá, claro, eu falo. Deixa assim. Pessoal, primeiro, novamente quero agradecer a todos, toda a equipe aqui que me chamou aí para participar hoje aqui do programa de vocês. E a mensagem é o seguinte, gente, continue evoluindo, estudando, pesquisando, né? Estudem o idioma, isso é um diferencial. O inglês hoje já virou obrigação saber, uma língua que você gosta para te motivar, mas vá fazendo escadinha, vá subindo. Quem está no tecnólogo, engenheiro, faz pós, faz mestrado, se quiser dar aula, mas pelo menos uma pós, um MBA, para vocês estão sempre à frente, gente. A tecnologia está mudando e eu diria para especializar, principalmente na área de indústria 4.0, porque é um nicho de mercado bem explorado. Hoje no Brasil, 3% da indústria está com 4.0, tem um mercado de mais de 97%, né? 96%, alguma coisinha. Então, o pessoal invistam em tecnologias da 4.0, aí, como a gente comentou, computação em nuvem, Big Data Analytics, entre outras no veículo de TI, Cyber, né? Que são as que estão pegando aí. Tem uma passagem gosto muito de ver as coisas que Salomão passou. Sim. E aí ele fala assim, ó, se você não afiar o machado, bater na árvore vai ser muito mais difícil. Como a gente traz isso para nossa realidade? É verdade. Você tá lá trabalhando, você tá lá na indústria, como ele falou, lobião, né? Que todo mundo já passou por essa vez na vida, né? E aí, se você não estudar, se você não afiar o seu machado, não dedicar um tempo ali todo dia para você se alimentando, dedicar, vai ser muito mais difícil você trabalhar e crescer, né, e derrubar as árvores que vão vindo aí na vida. Então, é algo... Completando os livros, se você não se valoriza, ninguém vai te valorizar, né? Começa com você aqui dentro. Você tem que se valorizar. O que é se valorizar? É estudar, é gerar, colocar valor em você. Todo o valor que você coloca. E não é só valor tecnológico, mas valor social, ser um ser humano melhor, um ser humano mais ético, uma pessoa melhor, uma pessoa comprometida, né? Então, essas características internas, educação, respeito, compromisso, isso é uma coisa que vem do ser humano. E quem não tem, recomendo trabalho urgente isso, porque não é só a parte técnica que se procura, ela procura um profissional total. Técnico e a parte social que a gente... Soft skills, né? Soft skills. Entendeu bem? Fechou. Grande abraço. Obrigadão, gente. Abraço aí a todos. Tchau.